Olha, essa questão de se existe um vínculo entre mais gente intelectual, bem formada, em uma sociedade, uma democracia melhor, essa discussão ela é uma boa discussão, tá? Acho que existem argumentos que podem nos levar a uma resposta em alguma medida afirmativa. Então, olha só quantas expressões de reparo eu falei, né? Em alguma medida, talvez, pode ser. Mas também a ideia de que o nível intelectual de uma nação, por exemplo, de uma população, entendendo o nível intelectual como mais hábito de leitura, mais educação formal, de longa duração, com graduação, pós-graduação, né? Entendendo o intelectual nesse sentido, né? Que é que eu imagino que se tem em mente quando se faz essa pergunta. E que a relação entre uma sociedade mais intelectualizada e, digamos, melhores comportamentos políticos, melhor avaliação política, historicamente não é necessariamente verdade, hein? Então, é possível que a gente imagine hoje, por exemplo, que uma sociedade como a inglesa, que tem um histórico de educação formal importante, que tem um nível de alfabetização importante, ou Dinamarca, ou Suécia, Noruega, França, né? Que Alemanha, né? Países que a gente vê como países que têm uma educação formal mais sólida, que tem um nível de vida material mais equilibrado, menos desigualdade, né? Que você tem, então, mais pessoas que frequentam a universidade ou que têm cursos técnicos também formais, de mais qualidade, e você olha e diz assim, não, lá, sei lá, vamos dizer, lá não tem um Bolsonaro, por exemplo, ou lá não tem um Lula, né? Lá não tem esse tipo de, sei lá, líder corrupto, idiota, né? Para falar em termos de clichê. Daí a gente pode chegar à conclusão, talvez a educação formal, um nível intelectual melhor, seja importante para você ter pessoas que conseguem lidar melhor com informação, sabe, esses clichês. Agora, se você voltar na história e você pensar, por exemplo, no começo, na primeira metade do século XX, sem dúvida nenhuma a Alemanha era um dos países com melhor educação formal, uma produção intelectual altíssima ao longo do século XIX e do começo do XX, e veja só a merda que os alemães fizeram, né? Então, me referindo ao nazismo, né? Óbvio. Então, não é tão seguro afirmar que um nível intelectual numa sociedade garanta, ou seja, garantia de que você terá melhores, digamos assim, decisões políticas, ou mesmo uma vocação natural à democracia, né? Ainda assim, é claro, é melhor você ter uma educação formal e um melhor nível de formação intelectual na população em geral, porque isso pode levar à capacidade, por exemplo, de perceber quando você está diante, sei lá, de um idiota, de uma pessoa muito mal informada. Mas, ao mesmo tempo, para falar de um tema super atual, você encontra pessoas que são resistentes à vacina, os antivacinas, ou anti-vax, como se fala em inglês, entre pessoas que têm alta educação formal. Médicos, advogados, engenheiros, professores, psicólogos, né? Que são contra a vacina, né? E são os idiotas por isso. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de relação simplista entre educação formal, nível intelectual e melhor comportamento da democracia. Porém, com tudo isso, é melhor que a gente tenha uma educação formal e um nível intelectual e hábito de leitura mais expressivo, para a gente também não ficar numa sociedade cheia de gente ignorante que não sabe ler e escrever.